E daqui a pouquinho, André, já eu giro esses assuntos com os nossos comentaristas, mas antes nós temos um chamado ainda de Brasília com a Janaína Camelo. Durante o julgamento do Núcleo 4, o ministro Alexandre de Moraes votou por reabrir um processo que investiga o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Qual inquérito é esse, Janaína? Bem-vinda de volta. Pois é, Tiago, aquele mesmo inquérito que deu origem às ações penais de golpe, né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele chegou a ser indiciado, Tiago, né, vamos relembrar, no relatório final ali da Polícia Federal, quando indiciou ali para a PGR os alvos ali, né, do plano ali de golpe de Estado. Valdemar Costa Neto foi um dos 36 na época, foram 36 indiciados, ele foi um deles, mas ele acabou ficando de fora da lista de denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E na época que a Polícia Federal fez esse indiciamento, na investigação apurou que ele teria financiado um movimento que questionava as urnas eletrônicas, que contestava o sistema eleitoral brasileiro, e muito por conta daquela questão ali do relatório que foi pedido pelo PL ao Instituto Voto Legal, que foi elaborado, foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral na época, depois das eleições, contestando o resultado das urnas eletrônicas, o resultado das eleições que deram vitória ali ao presidente Lula. Esse foi o indiciamento da Polícia Federal na época, mas ele acabou não sendo indiciado, não sendo denunciado pela PGR, então ele nunca foi denunciado, nunca virou réu, enfim. E aí o ministro Alexandre de Moraes, quando ele, no julgamento de hoje, estava ali votando pela condenação do presidente deste instituto, do Instituto Voto Legal, que era um dos réus desse núcleo que foi julgado hoje, o núcleo da desinformação, que é o Carlos César Rocha, ele então decidiu por absolver Carlos César Rocha de 3 crimes e condená-lo apenas por 2 crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, e no momento desse voto, ele decidiu então pedir a reabertura das investigações contra Valdemar Costa Neto, já que um caso está ligado ao outro, né? O nome dos dois estão interligados dentro de um mesmo caso, na verdade. E o ministro acabou sendo seguido ali pela maioria, a não ser pelo ministro Luiz Fux, que divergiu, mas todos os outros ministros acompanharam ali essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse caso contra Valdemar Costa Neto vai ser reaberto. A gente vai ouvir um trechinho desse momento em que o ministro pede essa reabertura da investigação contra o presidente do PL. Tiago. Uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraiamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Pois é, então as investigações, né, vão ser retomadas, novas diligências vão ser feitas aí para decidir então se Valdemar Costa Neto deve ser denunciado ao STF e também no caso da tentativa de golpe de Estado. A defesa de Valdemar Costa Neto, Tiago, disse que não vai comentar essa decisão aí da primeira turma, viu? É com você. Ok, Janaína Camelo com mais informações sobre o Supremo, agora falando sobre Valdemar Costa Neto e essa decisão agora do Supremo. Você volta daqui a pouquinho, eu vou chamar aqui o Cristiano Vilela sobre esse assunto. Ô Vilela, em relação a Valdemar Costa Neto, o que pode acontecer com ele? Primeiro tem todo aquele procedimento, oferece a denúncia e o Supremo aceita, mas o que está no centro dessa discussão? Pois é, Tiago, através dos elementos que foram trazidos à baila agora no contexto do julgamento, especialmente no contexto atual desse segmento, desse grupo que o julgamento foi finalizado agora, mas também da primeira linha do núcleo político, onde teve Jair Bolsonaro e demais réus que foi julgado agora no início do mês, nós tivemos a identificação, ou de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, houve a identificação de que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, poderia ter
eventualmente praticado ou dado alguma contribuição à prática desses atos ilegais que foram objeto de investigação e dos quais ele não foi denunciado. Diante desse ponto, vem ele agora e requer que haja a abertura novamente da investigação com relação a ele. E aí, nesse sentido, caso essas investigações avancem e encontrem elementos, deverá seguir o mesmo caminho. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República promover a denúncia e o Supremo Tribunal Federal, uma vez aceitando, ele passa a se tornar réu e aí sim, com relação a ele, vai correr a ação penal que, num primeiro momento, não havia transcorrido. Ô Dora, queria voltar com você o assunto do André agora há pouco, e claro, com o Vilela também, para falar da relação do governo com o Congresso Nacional em relação às contas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele usa algumas expressões falando que houve um acordo com o Congresso, muitas vezes o Congresso desrespeita os acordos com o governo. Agora, no final, o André falou que não houve qualquer procura do governo para essa discussão sobre o orçamento. De que forma esse nó vai ser desatado, hein, Dora? Olha só, acho difícil, né? Eu queria só dar um pitaquinho ali no negócio do Valdemar Costa Neto, que realmente não fazia sentido, né? Condena a pessoa que foi contratada por ele para fazer o tal do estudo, e aí a pessoa que contratou ele, o mandante, fica livre. Realmente é incoerente, né? Por aí é que eu entendi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas olha só, com relação a essa nova empreitada do governo junto ao Congresso, isso tem tudo para se tornar um novo antagonismo, né? Porque o governo insiste em pedir que o Congresso aprove medidas de arrecadação. O Congresso já falou que não vai fazer. E eu fico altamente desconfiada de que o presidente Lula está um pouco cavando esse antagonismo, tá? Que para ele é interessante, porque, afinal de contas, uma das estratégias eleitorais dele, no momento, é dizer o Congresso inimigo do povo. Ele não está por aí? Não falou outro dia que é de baixo nível? Toda responsabilidade sobre tudo é do Congresso? Então, mas esse antagonismo, para ele, de repente, não vai ser. Ele pode até contar com o pessoal que ficou com medo já foram feitas 40 demissões de pessoas indicadas por deputados que não deixaram tramitar a MP anterior, 13.033, uma coisa assim, aquela que substituía o IOF. Então, de repente, pode ser negócio para ele. Mas aí eles resolveram dividir em duas partes, como trouxe o André Anelli, né? Uma parte fala de corte de gastos, outra parte fala dessa cobrança dos impostos. A ideia, em tese, na teoria, é boa, porque aí uma pode estimular a outra. Agora, o risco, na prática, é que o Congresso aprove aquela do corte de gastos, e rejeite a outra, aquela que dá mais dinheiro para o governo gastar daqui até a eleição. E aí vem o discurso que a Dora estava destacando aqui, de dizer que o Congresso é inimigo do povo, né? Agora, a gente sabe que as coisas não são muito bem assim, né? E é preciso, contas públicas é algo que precisa se olhar com lupa, não é, o Vilela? Exatamente, Tiago. E o governo federal já deu mostras diversas de que tem uma certa despreocupação com relação à questão fiscal e, especialmente, tem uma certa obsessão pela criação de impostos e se utiliza de um discurso político, como, por exemplo, colocar toda a culpa do mundo no colo das bets. Olha, tem que tributar bets, tem que aumentar o tributo das bets. Ora, quem regulamentou as bets foi justamente o governo atual. Em 2023, nós tivemos a formalização das bets no Brasil através de uma lei que está com a assinatura lá do presidente Lula. O presidente da República era Lula. Aliás, logo abaixo da assinatura do presidente Lula está a assinatura do ministro Fernando Haddad. Ora, até então, não existia formalmente as bets no Brasil. Foi a partir de 2023, com a regulamentação mais específica agora a partir desse ano. Então não adianta, não há que se utilizar um cavalo de batalha em relação àquilo que foi criado dentro do próprio governo. Nesse sentido, há um jogo muito mais político do que efetivamente um interesse em resolver e em se ter aquele rigor necessário com as contas públicas do país.
O presidente Lula vai anunciar somente na semana que vem o substituto de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Em meio a essa expectativa, o STF também tem maioria para condenar os réus do núcleo de desinformação do golpe. O nosso entrevistado agora é o criminalista e professor de Direito Penal da PUC aqui de São Paulo. Chegando mais uma vez, professor Carlos Kaufmann com a gente. Tudo bem, professor? Como vai? Muito bem-vindo sempre. Boa noite. Boa noite, Thiago. Um prazer estar de volta aqui. Boa noite, Dora. Boa noite, Vilela. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero começar falando sobre a escolha do novo ministro do Supremo. O senhor não acha que há uma questão muito mais política do que se pensar no que a mudança vai fazer ou vai provocar no Supremo? Ainda tem, claro, o aval do Senado, mas de qualquer forma, esses dois nomes que estão sendo cotados principalmente são perfis diferentes, fariam qual mudança no Supremo? Só acho que está faltando mais essa discussão sobre qual a diferença entre os dois, principalmente, se é que os dois são os mais cotados, né? Pelo menos na boca da imprensa. Thiago, essa é uma questão extremamente interessante com relação ao ministro do Supremo que vai ingressar. E me preocupa uma escolha de caráter forte, de política muito forte nesse sentido, pautado muito mais na confiança de governo, até porque eu sou muito contra um eventual ativismo político, né, que existe, né, nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, e esse ativismo, esse envolvimento acaba atrapalhando. Qual é a função do Supremo? A função do Supremo é julgar, é avaliar e fazer com que prevaleça a Constituição Federal. O Supremo é um órgão político, sem dúvida nenhuma que é um órgão político, mas ele não pode se envolver em política e não pode ter viés político. Então, na verdade, as escolhas elas devem ser absolutamente isentas, né? O que nós esperamos, nós que atuamos, estamos no Brasil, nós que atuamos perante o judiciário, a advocacia em geral, estava esperando uma escolha isenta. E era um momento, né, que se discutia muito e de realmente qualificar e colocar uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Era o momento de fazer isso. Quer dizer, existe uma única ministra, tá, para 10 ministros. Historicamente, as mulheres são minoria dentro do Supremo, mas assim, de uma maneira geral, na advocacia, no mundo atual, as mulheres já são maioria. Então estava na hora de buscar um equilíbrio nesse sentido, era isso que estávamos todos esperando. Mas pelo visto não é o que vai acontecer. É isso. Professor, eu vou passar para os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Vamos continuar nessa vibe, né, da composição. Como é que chegam lá? Essa coisa da afinidade, da proximidade, há muito tempo que eu vejo, mas está ficando escancarada de uma maneira que ninguém procura mais esconder. Vamos pegar só o presidente Lula. As primeiras indicações dele foram completamente diferentes, não tinha muito, né, esse viés, mas aí ele se arrependeu. Bom, então eu queria que o senhor esmiuçasse, falasse mais desse processo da indicação, como ele está sendo feito hoje, tá? Da indicação até o escrutínio do Senado, porque também tem a qualidade das sabatinas, tá certo? Que ficam ali como um ato formal. Pelo jeito, já sei que o senhor tem críticas. Quais são elas e como seria melhor se fazer esse processo da indicação até a aprovação ou não pelo Senado? Dora, meu comentário bastaria subscrever a parte inicial da sua pergunta, né, que na verdade, lá atrás, as indicações do Supremo, em que pese ter o viés da confiança, do conhecimento ou até uma proximidade, eles faltavam muito mais na qualidade jurídica. E eu não estou aqui falando de um demérito de qualidade jurídica, qualquer ministro que seja, todos são qualificados. Mas, na verdade, prevalecia a qualidade jurídica e tinha um valor menor, tá, a proximidade. E nós vimos essa história no Supremo. Então, o Supremo, como eu disse, sempre foi um órgão político. Agora, está na hora de repensarmos a forma de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá na hora de nós repensarmos essa liberdade ampla e restrita que existe para o presidente da República escolher quem ele quiser. Então, nesse sentido, nós tiramos os critérios de avaliação jurídica. Vou trazer um exemplo. Nós temos uma forma de formação do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, o exemplo é o quinto constitucional, ou seja, 1/5 dos desembargadores é formado por advogados e por membros do Ministério Público, indicados pelo seu órgão de classe. O Supremo não, ele tem uma escolha livre e completamente independente dentro de todas as pessoas que tenham conhecimento jurídico, notório saber jurídico. E depois disso, obviamente,
A escolha do presidente, ela passa pelo Senado, e nós sabemos também historicamente que o Senado, ele não recusa ninguém. O Senado, ele acaba questionando, discutindo, avaliando, mas ele acaba aprovando todas as pessoas que ingressam. Então, quando eu digo que é hora de pensarmos, é hora de tentar mudar essa sistemática. É hora de começar a pensar como que poderia se chegar ao presidente da República os nomes que poderiam integrar o Supremo Tribunal Federal. Poderíamos pensar, por exemplo, numa lista tríplice, vindo da advocacia, vindo do próprio judiciário, vindo do Ministério Público, uma lista sextupla, por exemplo, 2 indicados de cada grupo, esses 6 nomes submetidos ao Congresso Nacional, ao Senado, e o Senado escolhe 3 nomes, indicaria para o presidente, e escolher um, homologar um. Seria uma forma distinta de se pensar, uma forma diversa, para sairmos da caixinha e buscarmos um critério muito mais jurídico do que político. Porque hoje o que vigora é tão somente o critério político, e é isso que nos preocupa, tá? Além do que a longevidade dessas indicações, com a aposentadoria até os 75 anos, faz com que persistam indicações, muitas vezes dentro de um cenário político anterior, que vai se modificando e vai ficando defasado com o passar dos tempos, o que gera problemas futuros, inclusive na análise daquilo que é o mais importante dentro do nosso sistema, que é a Constituição Federal. Cristiano Vilela. Professor, pegando o gancho desse seu último ponto agora, na sua avaliação, o senhor entende que seria mais adequado a existência de um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive até por conta do desgaste? O ministro Barroso frisou muito essa questão do desgaste agora nos últimos tempos. Seria mais correto, portanto, a existência de um mandato de 10, 12 anos do que a indicação vitalícia, como temos hoje, de ministros que permanecem até 30 anos no cargo? Vilela, olha que interessante. Nós estamos discutindo aqui eventual mandato ou possibilidade ou prazo de exercício de jurisdição de um ministro em razão do desgaste. Se nós voltarmos 15 anos no Supremo Tribunal Federal, voltarmos 10 anos no Supremo Tribunal Federal, a gente não podia falar em desgaste. Ou seja, a partir do momento que o Supremo ele deixou de cuidar internamente dos processos e passou a ser um órgão onde a discussão dos votos elas são publicizados dessa maneira mais ampla possível, onde você não discute resultado, mas a cada decisão, e mais do que isso, nós temos um Supremo que tem uma plena atividade na imprensa, com decisões, com comentários e discussões pela imprensa acerca de cada voto, cada decisão, cada passo do Supremo, nós chegamos nessa questão do problema, da problematização que existe diante dos votos. Então, se nós voltarmos até na fase pré-Lava Jato, não existia esta discussão. O Supremo ele decidia, o Supremo ele avaliava, e nós começamos a ter essa discussão a partir do mensalão com o julgamento, com os julgamentos públicos, com o fato de televisionar os julgamentos. Eu acho que não sei de outros países que fazem isso, tá? A maioria dos países, se nós pegarmos a Suprema Corte norte-americana, na França ou em todos os outros países, os julgamentos eles são fechados, participa quem é parte naquele julgamento, quem realmente tem alguma relação com o julgamento, e os resultados, obviamente, quem tiver interesse vai ler uma decisão. Agora, a partir do momento que se traz esse comentário aberto e público, você permite esse julgamento, permite essa discussão da validade e o questionamento acerca do que está sendo feito. Então, essa problematização, este fato que estamos enfrentando, essa crise do Supremo, e acaba tendo essa crise, sim, em razão até das decisões que são polêmicas muitas vezes, faz com que nós repensemos uma outra forma do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é outra forma de pensar, estabelecendo um prazo de atuação, por exemplo, eu acho que isso seria válido, seria viável. Enfim, eu acho que não existe uma resposta, tá? Se trata de matemática, não existe uma resposta correta para isso. Mas a discussão, ela tem que começar. É necessário começarmos a discutir o que fazer com o Supremo, é necessário começarmos a discutir o poder de atuação e como vai continuar agindo e vão continuar sendo nomeados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor Carlos, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta sobre os posicionamentos do ministro Luiz Fux, que vem destoando no caso da turma que ele faz parte. Inclusive, hoje veio a informação que ele está pedindo para trocar de turma, quer ir para outra turma. E hoje também, no julgamento do Núcleo 4, ele chegou a discutir e a declarar que ele exagerou em decisões sobre os envolvidos no ato de 8 de janeiro. De que forma ele vem destoando? Claro que isso faz parte da democracia, dos posicionamentos, ele pode discordar de qualquer posicionamento, mas e esse pedido para se trocar de turma? Isso é algo comum, incomum? A quem compete essa decisão? Olha, eu acho que esse pedido é uma questão de foro íntimo dele, tá? Ele tem os motivos pessoais dele
Eu acho que não é só em razão ao resultado, mas é evidente que fica um pouco difícil você atuar e você ser voto vencido em todos os pontos. Então, não sei o que leva ou se há alguma outra coisa por trás, algum outro motivo que o tenha levado a pedir para mudar de turma, né? Então, nós vamos ter uma turma, né, duas turmas completamente distantes, o que acaba preocupando muito, inclusive em termos do Supremo Tribunal Federal. Nós teremos duas turmas que não estarão tão equilibradas em termos de voto, uma muito mais conservadora e outra muito mais de forma distinta, dependendo do assunto, até outra conservadora e outra não, vai depender muito do assunto, né, que vai acabar acontecendo nesse sentido. Agora, com relação ao ministro Fux, existe uma diferença entre a fase inicial de recebimento da denúncia, ele justificou isso também, e a fase atual de julgamento. Então, existe um problema, assim, fundamental, que nós temos que entender que quando se inicia o processo e você recebe a denúncia, os indícios, os elementos que indicam a existência de um processo, eles são avaliados em favor da sociedade. O que significa isso? Quando a gente fala aqui em dúbio pro societá, significa o seguinte: se eu não tiver certeza de um fato criminoso, eu não tenho certeza, eu instauro o processo, eu sou a favor da instauração do processo, para que ao longo do processo eu consiga avaliar aquela situação e saber se eu vou condenar ou se eu vou absolver. Já em uma sentença final, os fatos têm que estar efetivamente provados de forma indiscutível, né? Havia até um acórdão antigo que falava assim, claro como a luz solar, né? Justamente para permitir que se venha uma sentença condenatória, pois o mínimo de dúvida deve gerar, inclusive, a absolvição. E há uma diferença também entre os votos anteriores que ele deu e os votos atuais, esses últimos votos nos últimos dois processos, que envolveram esses núcleos 1 e 4 daqui dos fatos relacionados ao 8 de janeiro, e nesse sentido, ele mesmo justifica dizendo o seguinte: eu passei a avaliar, passei a rever as posições, passei a rever o processo. O que é do ser humano? O ser humano pode rever. Não é porque você dá um voto, que você dá uma decisão, que você vai ter que permanecer sempre votando daquela forma. Você pode ser convencido de uma ou de outra maneira, de um ou de outro fato diverso, justamente permitindo que você mude a sua posição de acordo com aquilo que você está avaliando naquele momento, naquelas circunstâncias, com aquelas provas, ou diante do que é trazido para a sua reflexão interna e pessoal. Lembrando que a decisão de um juiz, o juiz é livre para se convencer e para decidir da maneira que ele quiser, desde que seja com base na prova do processo. E se a prova do processo permite uma modificação, uma alteração, que são processos distintos, cada um tem a sua análise específica, ele tem total liberdade para fazer isso, desde que fundamente, que foi o que ele fez, fundamente a sua decisão.